O tema da nossa palavra dessa noite é Ano da Multiplicação. Aleluia! Amém? Amém! Ano da Multiplicação. Diz a palavra do Senhor então, a partir do 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volte lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Amém! Aqui temos então a história de Elias, profeta Elias, que anteriormente no capítulo 17 ele havia declarado uma seca. Declarou que não cairia nem orvalho nem chuva sobre a terra. Então esses anos vinham se acontecendo, e já estávamos por volta de 3 anos e pouco sem chuva, nem orvalho naquela terra. Então houve uma fome, houve seca, mas o profeta Elias havia sido sustentado pelo Senhor. Então, nesse zelo e cuidado do Senhor, Elias teve a sua vida cuidada, e esse é o pano de fundo dessa passagem. Logo na sequência, um pouco antes ali, a gente vê Elias desafiando os profetas de Baal, que é uma história mais conhecida. E ali ele derrota então os 450 profetas de Baal e os 400 do poste ídolo. Ali Elias sacrifica, derrota e manda matar os profetas de Baal. E aqui nós vamos estar vendo então Elias revogando a seca e declarando chuva. Então ele lança essa palavra outra vez a Acabe, dizendo: haverá chuva sobre a terra. Há ruído de abundante chuva. Antes de nos aprofundarmos nesse texto, queria falar um pouco sobre 2020. 2020 foi o nosso tema, o ano da resposta. Dizendo de 2020 sobre essa pandemia, se nós estamos aqui hoje, nós somos vitoriosos, amém? Sobrevivemos, nós não fomos parados. Em 2020 ficamos em casa, perdemos o convívio social, perdemos tantas coisas. Pessoas conhecidas, trabalho, escola, muitas coisas nos afetaram. Vemos as portas das igrejas fechadas. Que tempo vivemos? Que dias foram aqueles? Hoje nós já podemos dizer no passado, amém? Amém! Mas 2020 foi o ano da resposta. Aí você deve estar se perguntando: que resposta, Robert? Que resposta nós tivemos? Eu com muita alegria posso dizer que a resposta foi: eu e você somos igreja. Todos nós somos igreja. O inimigo talvez se levantou, fechou uma porta, mas abriu dezenas. Nós entendemos que nós somos igreja onde nós fomos, onde nós estamos. 2020 nós entendemos a importância de sermos igreja. A igreja invadiu as casas
Porque eu e você nos movemos, porque as lives aconteceram. Muitas igrejas transmitiam a palavra ao vivo, online. Mas eu e você nos movemos, nós visitávamos uns aos outros, orando, dando força, recebendo força. E nós nos movemos porque nós somos a igreja. A igreja viva de Cristo, ela não está fixa só no lugar. Eu e você carregamos essa marca, essa promessa. Eu e você somos igreja aonde nós estivermos. Nós levamos a realidade dos céus aonde nós pisarmos. A resposta também foi: jovens posicionados. Nunca tivemos tantos jovens posicionados, queimando em espírito, pregando. Quantos pregadores ativados, todos se posicionando, jovens, gente mais madura também, pregando, levando o evangelho, entendendo a necessidade de levar uma palavra de conforto e de força para quem está lá fora. A resposta foi pessoas com pânico de microfone, falando nos bastidores: como vai ser minha próxima pregação? Pessoas perdendo o medo, tirando a timidez, não se importando de falar ao vivo para milhares de pessoas, que até hoje ainda nós não temos a resposta aonde essas lives chegaram, porque ela ainda está se propagando pela internet. A resposta foi identidade de filhos sendo restauradas. A resposta foi propósito em Deus. A resposta foi chamado sendo cumprido. Quando eu e você entendemos que somos filhos salvos, que somos igreja, nós levamos e nós cumprimos o nosso chamado, levando a palavra aos perdidos. A resposta foi pais pregando para filhos. Nós vimos aqui nas lives pais pregando para filhos, mas também vimos filhos pregando para os pais. E a resposta mais incrível talvez foi pessoas querendo estar na igreja, mesmo em meio a uma pandemia. Falavam: quando abre, vamos ter sala de oração, quando voltaremos aos cultos, às células. Pessoas com sede e fome de Deus. Eu vi vários Ezequiéis aqui nessa igreja, declarando vida sobre uma nação, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja. A resposta foi Deus, que Deus nos levou a uma realidade, que nós vimos uma nação perdida, sem vida lá fora, mas eu e você declaramos vida e nós escutamos os barulhos dos ossos se juntando. Amém? Aleluia! Juntos nós oramos e levamos vida para muitas pessoas, vidas sendo restauradas, casamentos foram restaurados, filhos voltaram para casa, filhos receberam uma nova capa e um anel no dedo. Aleluia. Posso declarar, eu, Robert, que 2020 até agora foi o melhor ano da minha vida. Aleluia. O que eu vivi, o que eu pude crescer, o que eu pude presenciar, talvez outras gerações não poderão ver com seus olhos. Principalmente porque eu sei a minha identidade, eu sei o meu propósito e estou cumprindo o meu chamado. Quero hoje que você possa estar orgulhoso de você mesmo, se você já está queimando na sua identidade, no seu propósito, no seu chamado. E se você ainda não se moveu nesse sentido, quero declarar sobre você hoje:
3 chaves que abrirá portas em 2021. Físicas, portas físicas, mas portas espirituais. Amém? Amém. Versículo 41 de 1 Reis 18 diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Primeira chave que eu quero compartilhar, que devemos escolher no que prestar atenção. Aqui nós vemos Elias dando um direcionamento a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Faziam 3 anos e meio que não chovia, pois Acabe foi prestar atenção nas coisas deste mundo, comeu e bebeu. O profeta estava falando com ele, e ele não teve um coração sensível para entender a palavra do Senhor. E muitos em 2020 escolheram prestar atenção nas coisas deste mundo, comer e beber, iFood e Netflix. O resumo de 2020 para muitos foram isso: comprar uma TV maior, usar o aplicativo do iFood incrivelmente, os entregadores já te chamavam pelo nome. Cuidado. Muitos estão prestando atenção nas coisas deste mundo. E a palavra estava alertando: ei, escute, há barulho de chuva chegando. Não é tempo de saciar a sua barriga. Não é tempo de saciar o seu coração com as coisas do mundo. É tempo de preparar suas cisternas para receber a água do Senhor na sua vida. Aleluia. O inimigo tentou parar uma geração inteira nessa década. Eu creio que se o inimigo se antecipou para nos parar, é porque nós vamos viver algo muito sobrenatural nessa década. Eu creio que nesse ano, já a partir desse ano, nós viveremos coisas sobrenaturais: cura, milagre, multiplicação. Eu creio nisso. Quando o inferno se levanta para parar a igreja, é porque algo muito importante vai acontecer. Eu e você estamos convocados a viver isso. Nós não podemos perder as oportunidades. É a nossa hora, igreja. Mas tem gente comendo e bebendo ainda lá fora. E hoje Deus está chamando homens e mulheres para subir ao monte, como Elias fez, carregar a sua madeira e preparar o seu sacrifício. Deus hoje está requerendo homens e mulheres dispostos, não chegar ao pé do monte e mandar: vai Moisés, ora no meu lugar, como nós cantamos, mas homens e mulheres dispostos a pegar lenha, se comprometer e subir e levar o sacrifício. Não queremos espectadores mais, sim discípulos compromissados com esta obra. Amém. Homens que se colocam na brecha, que lutem pelo Evangelho, que lutem pela sua casa, que lutem pela sua família, que lutem pelos seus filhos. O tempo é agora. Que resposta você está esperando ainda? O ano já virou. Nós tivemos várias respostas. O que nós devemos nos mover? Não espere mais, o tempo é agora. Nós já lançamos os pães sobre as águas. Lançar os pães sobre as águas nada mais é que você, de certa maneira, preparar o seu futuro. Plantar, confiar que os frutos virão, que a multiplicação vai chegar. Vai chegar porque nós já lançamos os pães sobre as águas. Como Isaac em Gênesis 26:12,
Nós já semeamos numa terra seca. Está na hora de nós recebermos a promessa de uma colheita de 100 para 1. Multiplicação esse é o ano. Nós cremos. Ano da multiplicação. Não existe multiplicação do nada. 0 vezes alguma coisa é 0. Nós tivemos que plantar primeiro para ter uma multiplicação agora, para nós podermos colher agora. Multiplicação só acontece de algo, a partir de algo. Células, live, culto, louvor, pregação, evangelismo. Multiplicação só vai ser resultado a partir disso. A partir de eu e você se comprometermos em levarmos uma live, de levarmos células para frente, de tocar louvor, de estarmos no culto, de pregarmos para a nossa família, de sair evangelizar nas praças. A multiplicação vai acontecer quando nós entendemos e nós nos movemos assim. Nós temos que dar o primeiro passo. Viveremos nesta década as nossas promessas. Eu creio. Viveremos as multiplicações de nossas sementes. Multiplicação dos nossos frutos. Nossos celeiros não vão comportar os frutos. Amém? Você entendeu? Nosso celeiro não vai comportar. Nós vamos ter que alargar essas paredes, porque isso vai ficar pequeno. É isso que nós estamos declarando. Amém. Nossos celeiros não vão reter os nossos frutos. Deus vai derramar muito sobre nós. Eu creio. Ano que vamos com certeza experimentar uma nova porção de Deus. Vai ser um ano de compartilhar. Talvez teremos que enviar para outros celeiros, gente. Eu creio que isso aqui vai ficar tão pequeno que talvez nós vamos ter que mandar gente para outros celeiros. Amém? Você crê nisso? Aleluia! 2021 será o ano que declararemos o reino dele e ele certamente virá. Nós vamos declarar a realidade do céu aqui nessa terra e ela vai acontecer. Porque eu e você estamos alinhados com os propósitos de Deus. Nós estamos alinhados com o Espírito do Senhor. Se nós declararmos cura, será curado. Se nós declararmos restauração, será restaurado. Nós vamos declarar multiplicação, a multiplicação chegará. Amém? Segunda chave que eu quero compartilhar: devemos ser perseverantes. Versículo 43. E disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez ele disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então ele disse: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Não houve chuva por 3 anos naquela época. Talvez nós podemos dizer: aqui não teve chuva sobre 3 anos nessa igreja. Mas o barulho de águas, águas chegando. Não é porque não tem nuvens de chuva que devemos parar. O servo de Elias, ele olhou e falou: não tem nada lá. Ele não estava perseverante. Então Elias fala: sobe 7 vezes. Talvez que eu e você devemos fazer é subir uma vez mais. Talvez ainda não era a hora e nós já estamos desanimando. E a palavra nos encoraja a perseverar, dar mais um passo. E quando ele viu uma pequena nuvem, o servo saiu levando uma mensagem para Acabe. Ele não tinha visto a chuva ainda. Elias sim. Elias já tinha entendido que haveria chuva.
Mas o servo não, ele obedeceu e ele subiu com uma mensagem a Acabe. Quantas vezes você tentou fazer algo para o Senhor? Quantas vezes? 1 e parou? 2, 10? Você tem perseverado em tentar coisas a Deus? A fazer algo? Quantas vezes você confiou na palavra do Senhor sobre a sua vida e continuou perseverando? Deus ouviu a oração de Elias. Como em Tiago diz, Tiago 5, que Elias era homem passivo das mesmas paixões que eu e você. E mesmo assim, ele orou, parou a chuva, ele orou, deu abundante chuva. Mas algo interessante aconteceu antes de Elias subir. Antes de ele subir ao monte, aconteceu algo importante aqui no capítulo 18. Quero te convidar, mantenha sua Bíblia aberta ali. Ele, antes de subir ao monte, ele arrumou o seu altar. Você tem arrumado o seu altar? O seu altar é o seu coração, a sua vida. Você tem arrumado a sua vida, o seu coração antes de subir ao altar? Antes de subir ao monte, perdão? E antes de Deus mandar fogo sobre o altar, Elias colocou a sua oferta em cima daquele altar. 1 Reis 18, 34, 35. E disse Elias: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei a segunda vez. E o fizeram. E fizeram a segunda vez, e disse ainda: faze-a, ainda pela terceira vez, e o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego, e ele encheu de água. 3 anos sem chuva. A água era algo mais valioso para aquela terra. A água era algo mais valioso que eles poderiam ofertar a Deus. Não era simplesmente aquele holocausto. Ele desafiou tudo e todos, não só os profetas, a realidade. Antes dele queimar sobre aquele altar, seu holocausto, ele mandou olhar 3 vezes. A água era escassa. A água devia ser algo muito caro. Então, que Deus entendeu que era um sacrifício de um homem com o coração reto. Ele mandou o fogo do céu, e o fogo consumiu o holocausto em toda aquela água. Que nós possamos alinhar nosso altar com o coração de Deus. Que nossa vida seja um sacrifício. Quem sabe Deus quer de nós a nossa oferta mais cara. E aqui eu acho é onde dói. Nosso tempo de hoje, qual seria a nossa oferta mais cara? Alguém quer arriscar? Qual seria a nossa oferta mais cara no nosso dia de hoje? O nosso tempo. Deus quer o nosso tempo. Ah, Robert, meu tempo é corrido. Tenho filhos, faculdade, trabalho. Por isso se chama sacrifício. Senão Deus não quer. Tempo de vir à casa do Senhor. Tempo de trabalhar para Ele. Tempo de estar com Ele em oração. Tempo. Nós não temos tempo hoje. Porque as mídias sociais, a Netflix, o iFood está roubando nosso tempo. Distrações de um inimigo que é muito astuto tem roubado o nosso tempo. É difícil talvez ler um capítulo da Bíblia por dia, porque dá em média de 5 a 10 minutos, ou menos. Mas quando vemos, estamos 1 hora, é 2 da manhã e nós estamos ali, olhando, simplesmente olhando as coisas deste mundo.
Deus quer o nosso melhor sacrifício hoje, o nosso tempo. Se fosse fácil, Deus não ia pedir isso para mim e para você. Com certeza. Nós temos que arrumar tempo para as coisas de Deus. Temos que ser compromissados com a obra dele. Tempo. Interessante que em 2020 Deus nos mostrou que nada tem mais valor do que amá-lo. Tudo é passageiro. Tudo pode ser distração. Talvez o teu trabalho, que era algo mais importante, que você declara que teu maior tempo está sendo consumido pelo trabalho, você ficou sem ele. Você teve que ficar em casa nos dias dos primeiros lockdown, você nem trabalhou. Depois viram que dava para trabalhar home office e dava para você continuar trabalhando com proteções, com máscara, com luva, com álcool em gel. Então nós continuamos ocupados. Não estou mandando ninguém largar o seu trabalho. Mas isso não pode ser prioridade da sua vida. A faculdade, os afazeres não pode ser prioridade se não ser Deus. Se isso se tornar prioridade da sua vida antes de Deus, é isso que você está oferecendo no seu altar. Isso tem se tornado um ídolo em nossas vidas. Quando nós falamos aqui metanoia, não é só, essa palavra não é só para os jovens, não é mais só um slogan bonito. É para eu e você termos consciência que temos que ter mudança de mente. Temos que parar de ver as coisas dos mesmos jeitos. Em Romanos 12, de 1 e 2, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício. Paulo está falando, por favor, prestam atenção, se ofereçam, deem o seu tempo a Deus, que é santo e agradável. O teu tempo é santo e agradável a Deus. Este é o culto que Ele quer de nós. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, que vocês possam experimentar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Tudo é passageiro, tudo pode ser uma distração. A terceira chave que nós vamos ver hoje, devemos passar pelos processos. No versículo 44 diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Subindo do mar, então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com chuva e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Para multiplicarmos, precisamos passar pelos processos. 2020 foi um grande processo na vida de muitos. Foi na minha vida. Eu posso declarar que 2020 foi um grande processo em minha vida. Quando Deus nos coloca em um processo, não é para provar nada para ninguém, mas sim para que eu e você nos encontremos nele, que nós possamos nos encontrar em quem nós somos. Não devemos pular processos. Se pularmos processos, não vai dar certo. Temos que passar passo a passo. Quem passa pelos processos não é substituído, mas deixa um legado. Amém. O processo te faz ter base em sua vida para a multiplicação acontecer. Aleluia. Esta igreja irá suportar os pesos dos seus frutos, porque tem raízes profundas. As bases das suas raízes são fortes, porque essa igreja passou pelo processo. Amém. Você não é fruto de momentos de sua vida, você é fruto porque Deus declarou que você seria. Aleluia.
Propósito. Nós temos que entender que temos um propósito a cumprir, a viver. Elias então entende que precisa revogar a palavra de sequidão, de esterilidade, de falta de chuva, da seca sobre aquela terra. Então ele orou com o rosto entre os joelhos. Nesse gesto ele estava dizendo: não importa a realidade à minha volta. Ele excluiu a realidade em volta, porque ele precisava de uma palavra do Senhor. E ele declarou: a realidade à minha volta irá se dobrar à realidade que o Senhor está trazendo para a minha vida. E eu posso declarar isso sobre nós hoje, que a realidade em nossa volta irá se dobrar, porque Deus tem uma realidade melhor para a nossa igreja, para a nossa vida hoje, agora. Eu e você precisamos revogar. A palavra é essa: revogar toda sequidão, toda esterilidade, toda falta de chuva, toda seca sobre a nossa igreja e sobre nossas vidas. Sequidão, corações duros. Nós vamos revogar hoje corações duros. Amém. Deus colocou um coração de carne, pulsante, em pessoas que estavam como mortas. Amém. Nós vamos revogar hoje a esterilidade. Aleluia. Ministérios irão frutificar. Aleluia. Você terá filhos espirituais e filhos físicos para a honra e glória de Deus. A esterilidade vai acabar. A falta de chuva irá acabar. Nós hoje revogamos e dizemos: no lugar de sequidão, terra fértil. No lugar de esterilidade, filhos. No lugar de falta de chuva, uma abundante chuva. Que trará multiplicação, fartura e prosperidade sem medida. Para a minha vida, para a sua vida e para essa igreja. Então Elias manda avisar Acabe que ele precisa se apressar. Corre, pois a chuva está chegando. E hoje nós estamos aqui para avisar a essa cidade que a chuva está chegando. Nós estamos aqui porque nós vamos avisar a sua família que a chuva está chegando. Nós avisaremos o inferno que a chuva está chegando. O Senhor é conosco. Em trocadilhos, Elias está falando: a sua carruagem não vai suportar. Que alguns confiam em cavalos e carroças, mas nós confiaremos na palavra do Senhor. Muitos colocam as suas garantias em coisas. As coisas falham, quebram e desaparecem perto do Senhor, perto de Deus. Não coloque a sua confiança em algo. Acabe estava muito confiante com a sua carruagem. Elias falou: ó, vaza, você vai atolar, a chuva vai te alcançar. E nós estamos aqui hoje, literalmente, para nós declararmos sobre essa cidade que eles devem se preparar, porque a chuva está chegando. Nós não vamos parar. Nós não retrocederemos. Nem 2020 nos parou. O que vai nos parar? Nós estamos sobre a mão do Senhor. A multiplicação que está por vir acontecer vai acontecer através da sua e da minha vida. A multiplicação dos pães e peixes. Jesus declarou algo, mas a multiplicação aconteceu a partir das mãos dos discípulos. Hoje Deus está declarando algo sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a nossa igreja. Mas a multiplicação acontecerá em nossas mãos, nas suas mãos. Versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel.
a mão do Senhor estava sobre Elias. Quer dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre nós, amém? Amém. Elias, cheio do Espírito, ele cingiu os lombos, ou seja, ele prendeu sua capa com seu cinto. Ele se preparou. Ele estava cheio de Deus, mas ele cumpriu o fator humano ali. Ele se preparou. Eu e você estamos cheios de Deus, sim, mas nós temos que nos preparar. Nós temos que ler a palavra, nós temos que orar, jejuar, nós temos que buscar conhecimento, nós temos que nos capacitar, temos que nos preparar. Melhor celeiro de preparação aqui, nós temos que vir com roupa de exército. Aleluia! Exército de Cristo, passar aquelas tinta preta, fechar a cara e vamos encarar o inimigo. Amém? Temos que nos preparar, cingir os nossos lombos. Elias não foi despreparado e ele correu perante Acabe. Em Jeremias 12,5 diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tu se fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Elias correu em frente às carruagens. Do monte Carmel até Jezreel era 27 quilômetros. Elias, cingido de sua capa, o seu cinto apertado, cheio de Deus, ele correu à frente das carruagens de Acabe. Oh, glória. Você foi feito para um propósito único. 2021, nós vamos sair do modo sobrevivência para o modo conquistar. Amém? Em Jeremias 9 e 10 diz assim, depois o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para você arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e para edificar e plantar. Eu e você estamos comissionados a edificar e plantar, e as coisas que é do inimigo nós vamos derrubar e arrancar. Em 2021, nós não vamos mais caminhar, nós vamos andar de passo acelerado, nós vamos ter um novo ritmo. Elias correu. Quero declarar que eu e você correremos. Quem está comigo? Nós correremos ou não? Aleluia! Se preciso for, nós vamos voar. Eu creio nessa palavra. Quando olhamos para a igreja de Atos, nós vemos ali o Espírito Santo falando com Pedro, Paulo, com Tiago, com uma naturalidade. Um normal no sobrenatural. Já pensou? Se prepare para você ouvir o Espírito Santo assim. Glória a Deus. Se prepare. Sua vida será mais intensa, mas com muitos resultados. Desafios que se transformarão em multiplicação. O seu compromisso hoje não pode ser tímido, não pode ser superficial, muito menos raso. O seu compromisso tem que ser profundo. Seu compromisso tem que ser intenso. Tem que falar: eu quero correr.
Eu quero correr mais rápido que os cavalos. Eu e vocês correremos. O medo é o contrário do amor. O amor perfeito lança fora todo medo. Em 2020 passamos por tempos difíceis, mas estamos mais fortes. Eu creio que nós estamos melhores do que ano passado. Tempos difíceis geram uma geração mais forte. Eu e você estamos mais fortes. Eu creio nisso. E nós correremos. Aleluia.